A segunda temporada de The 90 Show estreou com a terceira já confirmada para ainda esse ano, para outubro, e essa temporada foi completamente esquecível. Pedro aqui, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje a gente vai bater o papo aqui sobre a nova temporada de The 90 Show e por que que essa série tá muito difícil de assistir. Mas antes da gente começar, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, me seguir no TikTok e assim que esse vídeo acabar, ir lá no Spotify ouvir o meu podcast, o Geekabum Talks. Você vê que a parada deu meio errado? Quando a série estreou agora a segunda temporada com 8 episódios e eu não consigo lembrar quase que nada da temporada. O que eu lembro é coisas esquisitas que me deixaram desconfortáveis de estarem nessa série e como foram tratadas e coisas que não tem nada a ver com a série. Vocês querem um exemplo de uma coisa que eu lembro com carinho até dessa série que não tem nada a ver com a série? Lá no último episódio, o 8º episódio acaba com 2 personagens aparecendo, né? Que é o filho do doidão lá, que eu nem lembro o nome, que é o Kevin Smith e o Jason Mills, né? No maior estilo Silent Bob do Balconista. E eu lembro disso com carinho porque eu adoro o filme do Balconista. Só que foi por causa dos atores e dos personagens que eles fizeram um outro filme. Porque os personagens deles, na série, eu nem lembro quem são, não lembro o nome nem nada. Só lembro que o Kevin Smith é filho do outro velho doido lá. Só. E sobre a parte que me deixou desconfortável, sobre temas que eles falaram e como falaram, é porque o elenco jovem nessa temporada, né, que tem 16 anos, eu vou lembrar bastante disso, que os personagens têm 16 anos, eles falam ao longo dos 8 episódios continuamente sobre sexo. O Jay mentindo, falando que ele mentia para as mulheres, para levá-las para as camas, a Nick e o outro gordinho lá que eu não lembro o nome, transando pra caramba. Essa série fala de sexo até não querer mais, meu irmão. Só que o problema, e isso não é um problema, tá? Não é problema falar de sexo. O Two and a Half Men sempre falou de sexo também, e eu adoro o Two and a Half Men. A diferença é que no Two and a Half Men, o Charlie e o Alan, eles começam a série com 38 anos, mais ou menos, ali o Alan, né? Eles têm ali seus 40 anos na série, tá? Então tudo bem, são homens de 40 anos falando sobre sexo, o Charlie tem 42 anos ali, então é aceitável ele falar tanto sobre sexo, ele ter essa lista de mulheres para quem ele mentiu, para levar para cama e tal. Agora, você querer fazer isso com um moleque de 16 anos, além de não funcionar e de não fazer sentido, é desconfortável, porque essa série trata como se adolescentes de 16 anos transando fosse a coisa mais normal do mundo. E trata como se o Jay já fizesse isso há anos. Ele tem 16 anos. Como que ele faz isso há anos? Ele faz o quê? Desde os 13? Desde os 14? E eles tratam isso como se fosse algo normal. Inclusive, até tiram um sarro da Leia por ainda ser virgem. Trata a Leia ser virgem aos 16 anos até como algo errado, que ela precisa resolver. E vocês vão me perdoar, mas esse elenco jovem é fraquíssimo, cara. É fraquíssimo. E não por causa do elenco em si. Os atores são bons. Alguns. A protagonista, a Leia, ela é bem fraca mesmo. A Leia é a mais fraca do elenco. Tá, desculpa, a atriz é bonitinha e tal, mas ela é muito ruim, irmão. E o melhor desse núcleo jovem disparado é o Ozzy, é o Ryan Doyle, né? Que é o japinha gay lá e tal. Cara, eu bati a palma. Pra mim a série era só ele, porque toda vez que esse moleque aparece em cena, ele rouba muito a cena. Ele rouba muito, porque ele é muito bom. O problema é que eu não lembro nada, ele não tem plot na série. Ele não tem plot, ele é literalmente só personagem de apoio. Porque os outros, o Jay, o outro casalzinho lá, a Leia, a melhor amiga dela lá tal, eles têm seus plots. Todos, absolutamente todos, envolvendo sexo do começo ao fim. O Ozzy não. O Ozzy ele é só muleta pra todo mundo, cara. Ele não tem um plot. Vocês têm um personagem sem plot. E falando do casalzinho, tem um momento que rola ali uma possível gravidez, né, da Nick. E assim, eles tratam isso de uma forma que, ok, causa um pânico ali e tal. Só que, lembrando, uma gravidez aos 16 anos, então eu acho verdadeiramente que a Nick não tá tão desesperada quanto ela deveria estar. Já que eu vi com meus próprios olhos uma vez uma amiga minha que aos 22 achou que estava grávida, 21, 22, achou que estava grávida e ficou 10 vezes mais desesperada que aquilo. E principalmente, ela conta pra avó da Leia lá. E a avó da Leia
não liga muito, assim. Ela, claro, ajuda e tal, mas ela não parece muito espantada com o fato de que uma jovem de 16 anos, vizinha dela, pode estar grávida. Ela não fala nada, vocês não deviam estar fazendo isso ainda e tal. Puxando o Two and a Half Men de novo, no Two and a Half Men, eles sempre falaram sobre sexo. Só que lá, 20 anos atrás, o Charlie e o Alan sempre falavam, mas eles sempre evitavam de falar isso na frente do Jake, tá? E eles sempre falavam pro Jake que não é pra fazer tão cedo esse tipo de coisa, tal. Eles só começam a tratar o Jake fazendo isso, tal, quando o Jake literalmente é maior de idade, como deve ser. E se por um lado a gente tem esse elenco jovem que não tem nada pra contar, que só sabem falar sobre sexo, fica repetitivo, e não tem nada de interessante, é tudo completamente esquecível, do outro lado a gente tem os personagens legados, né, os avós, né, os pais do Eric e o pai da dona, e a própria dona aparecendo ali, que são personagens legais, tal. É interessante ver eles de novo, só que eu não consigo ficar com a sensação de que esses personagens não têm mais nada para contar. Porque eles já têm 8 temporadas de bagagem nas costas. Eles já contaram o que eles tinham que contar. Eles não têm mais história para contar. São personagens que já estão desgastados. A dona ainda funciona, porque ela aparece aqui e ali, em momentos mais selecionados, ela aparece pouco para fazer uma piada e tal. Os 3 avós estão em todos os episódios. A coisa do personagem legado é que você tem que saber usar. Você não pode... Porque o personagem legado ele já contou muita história, ele não tem muito mais o que contar. O foco tem que ser nos novos. Só que ficou dividido nessa série, toda hora que ia pros novos eu queria morrer, porque não tinha nada. Eu vou lá ouvir eles falando de sexo de novo. E quando ia pros adultos eu falava, ok, mas vocês estão mais do mesmo. Vocês estão recriando, vocês estão refazendo coisa da série mãe, da série antiga. E se a gente lembrar que a 3ª temporada já tá confirmada para outubro, isso aqui não vai mudar, cara. Eu juro pra vocês, eu assisti os 8 episódios na força do ódio, tá? Eu admito, eu só terminei essa temporada, eu só terminei pra fazer esse vídeo. Eu provavelmente vou assistir a 3ª também pra fazer esse vídeo. Mas eu juro, cara, eu juro, a minha boca nem sorriu. O único momento que eu sorri, foi quando o Kevin Smith e o Jason Mills apareceram. Mas fora isso, irmão, minha boca tava aqui, eu tava assim, ó, o tempo inteiro. Eu não ri uma única vez, irmão. E no That 70 Show, não tem um episódio que passe que eu não ri até hoje quando eu revejo. Essa série nova não conseguiu me fazer nem chegar perto de rir. Minha boca nem ameaçou dar uma risada nenhuma vez. Só que eu senti assistindo isso aqui era desconforto de ver adolescentes falando tanto sobre sexo. Eu sei que acontece, eu sei que adolescentes de 16, 17 anos estão fazendo esse tipo de coisa. Só que isso é meio tabu. Não é certo eles estarem fazendo esse tipo de coisa. Tá? Não é, eu posso estar parecendo puritano agora. Eu sei. Mas, no fim das contas, não é certo eles estarem fazendo esse tipo de coisa e vocês sabem disso. Fazem do mesmo jeito e tal. Né? E o problema em si não é nem só falar sobre isso, mas são todos os personagens, principalmente os adultos, tratarem isso como algo completamente normal, como algo tipo, não, beleza, estão transando mesmo, faz. Os personagens serem tratados como se fossem adultos, né? Ter um personagem, né? Tem um personagem mulherengo, tal, que mente para as mulheres para levá-las para cama, tal, um mini Charlie Harper ali, sendo que o moleque é adolescente. Como que um adolescente de 16 anos tem uma lista de mulheres para que ele mentiu para levar para cama, cara? Isso tá de brincadeira. Os personagens são verdadeiramente tratados como se fossem adultos, eu não tô de sacanagem. Sem falar que a série também tem cada coisa sem sentido. Porque eles fazem, no mesmo episódio, o Red vai lá e compra passagem de avião, o Red é o avô da Leia, ele vai lá e compra passagem de avião para Paris para ele e para Kit, né? Os avós da Leia vão para Paris. Ele compra as passagens de avião para eles irem e tal, e aí eles chegam no aeroporto e o Red fala, não consigo, eu tenho medo de voar. Mano, por que você comprou as passagens de avião então? Se você tem medo de voar, cara, você realmente... Por que você comprou as passagens de avião se você tem medo de voar? Não faz sentido! E a outra coisa é a Leia falando que essa galera da série, esses amigos dela na série, são os melhores amigos dela. Um grupo de 4 pessoas, de 5 pessoas, que ela vê 3 meses por ano. Que ela vê junho, julho e agosto. De setembro a maio, os outros 9 meses do ano, tô fazendo um cálculo aqui,
ela não tem outros amigos na cidade que ela, porque ela mora em outra cidade. Nos outros 9 meses do ano, quando ela vai pra escola e afins, não tem nenhum outro amigo que ela vê na maior parte do ano. Que ela vê nos outros 3/4 do ano, não tem. Os amigos que ela só vê por 1/4 do ano, que ela conhece há 1 ano só, inclusive, que ela conheceu na primeira temporada, passou 1 ano, tá na segunda. Então os amigos que ela conhece apenas há 1 ano, que ela vê 3 meses por ano, são os melhores amigos dela, enquanto nos últimos 15 anos da vida dela não teve mais ninguém. Quando ela tá aos 9 meses lá na casa dela, não tem mais ninguém. Né? Dá pra dar uma passada de suspensão de descrença porque é a série, mas vocês vão admitir, não faz sentido. E sem falar que a segunda temporada, assim como a primeira, repete situações, piadas, maneirismos da sua série mãe. Ela é uma cópia. The 90 Show, no fim das contas, é uma cópia mal feita, chata e esquecível de The 70 Show. Tá? É um spin-off como ele não deveria ter sido feito. É um spin-off que não teve coragem de ser algo próprio, de andar nas próprias pernas. Ele repete todas as fórmulas, piadas, jeitos, maneirismos da sua série mãe, do The 70 Show. E como o The 70 Show funciona, por quê? Porque é uma série dos anos 90. O que funcionava nos anos 90 não funciona hoje em dia. E você querer repetir a mesma coisa hoje em dia, não vai funcionar. Pensa comigo, você vai assistir The Big Bang Theory. Os caras fazem The Big Bang Theory 2. Aí você chega lá, são os filhos deles, os filhos do Sheldon e da Amy, os filhos do Leonard da Penny, os filhos do Howard e da Bernadette, nos mesmos apartamentos, fazendo as mesmas piadas, vivendo as mesmas situações. Seria uma merda, não seria? Você faria o quê? Você falaria, pô, se é pra ver isso, eu vou ver The Big Bang Theory, que vale muito mais a pena. É exatamente isso que The 90 Show tá fazendo. Exatamente, precisamente isso. Mesmas piadas, mesmo maneirismo, mesmo aquela rodinha lá que eles fumam e tal, tudo, as mesmas situações, nos mesmos cenários, e acaba que não funciona. Se é pra ver isso, eu prefiro ver o The 70 Show, que é muito melhor. E eu imploro, não só pra essa série, mas pra qualquer outra sitcom daqui pra frente, parem de filmar com plateia ao vivo, cara. Por favor, para de filmar com plateia ao vivo. Isso não funciona mais, tá? Não funciona. Quando passava os episódios na TV, funcionava. Quando passava na TV aberta, ninguém maratonava. Hoje, todo mundo maratona a série. Então você assiste 10 episódios, aquelas risadas estão entrando na sua cabeça já. E você começa a querer procurar um jeito de desativar essas risadas. E agora que o vídeo acabou, por favor, me segue. Vai lá no TikTok, tem uma porrada de vídeos de TikTok. Assiste outros vídeos aqui no YouTube. No TikTok é Geekabum também. Vai no Spotify e ouvir o meu podcast, o Geekabum Talks, que eu faço com meu amigo Guilherme Corazini, que é um podcast muito bom. Toda semana tem episódio novo lá. E a gente se vê na próxima, meus queridos. Também não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, beleza? Até a próxima! Vai ver outro vídeo.